Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Samuel Moreira e este é o canal Estudos Bíblicos. E nós estamos aqui hoje com a continuação do estudo à Epístola do Apóstolo Pedro, com o tema Responsabilidades do Povo de Deus. Nós estamos no subtópico B, tratando a respeito de respeito nos relacionamentos. E hoje vamos estar estudando a terceira parte desse subtópico B, que é respeito no casamento, que tem como texto base o capítulo 3, versículo 1 a 7. Vamos então iniciar. Leia o versículo 1 na versão ARA, que diz: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, iniciando aqui, Pedro ele começa a dirigir as suas palavras às mulheres casadas, do seu grupo de pessoas para quem ele está escrevendo. E essas mulheres, irmãos, são mulheres que frequentavam a igreja, porém o marido não frequentava. Então Pedro vai passar um conselho para essas irmãs de como ganhar o seu marido não crente. Bom, primeiro passo é ser submissa, ou seja, ser uma mulher obediente, ser uma mulher que respeite o marido, que saiba lidar com o marido. E se esse marido não for crente, ele vai ser ganho sem nenhuma palavra, apenas por meio do procedimento da mulher. Então Pedro ensina aqui que não é por muito falar que você, mulher, que você, irmã, que tem o seu marido descrente, vai conseguir trazê-lo para a igreja. Não é pelo xingo, não é pela discussão, não é pelo desentendimento que o seu marido vai se tocar para poder frequentar uma igreja. Pedro diz o seguinte: obedeçam ao seu marido, para que, se ele não for crente, apenas pelo seu procedimento ele irá ser ganho, ou seja, ele, através do seu exemplo, vai querer também seguir os passos que você está seguindo. Por quê? Porque ao agir de forma diferente, de forma exemplar, o seu marido ele vai estar te observando. O marido ele vai observar o seu comportamento. Que tipo de comportamento? De uma mulher cheia de temor. O que é temor? Não é de medo, mas de uma mulher que respeita, de uma mulher que é reverente, de uma mulher que é obediente. O marido, ao observar isso, ele vai se sentir tocado e vai querer também seguir os passos de sua esposa, e quando ele for seguir os passos de sua esposa, ele então vai enxergar que ela está seguindo os passos de Cristo, e assim o casal, ambos vão andar juntos. Mas para isso acontecer, tem que haver submissão. Esse é o conselho de Pedro, e o marido observa isso na mulher. Pedro deixou isso claro aqui. Terceiro versículo, quero ler ele com vocês aqui, e eu quero falar dele de forma conjunta até no versículo 6. Vamos estudar esses versículos todos juntos. Versículo 3 diz assim: Não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Observe aqui que ele está falando de enfeites externos, a beleza exterior. O que Pedro está dizendo aqui é que a beleza da mulher não seja o exterior. Ele não está aqui dizendo que você não pode ser bonita. Ele está falando que não seja isso a sua beleza, mas que seja outra coisa. O que é, então, que tem que ser bonito numa mulher? Versículo 4 ele diz: Seja, porém, o homem interior do coração. O que é isso? Ele está falando do interior da mulher. Uma mulher, um interior unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que ele está dizendo? Não seja a sua beleza o exterior, o enfeite.
seja o seu interior, seja no seu interior uma mulher amável, uma mulher serena, uma mulher calma. Isso tem valor diante de Deus e isso agrada também ao marido, tá? Então é isso que Pedro está dizendo. Por quê? Porque às vezes a esposa ela pode ser muito bonita pelo seu exterior, uma mulher de boa aparência, uma mulher muito bem vestida, mas se ela for uma mulher rixosa, se ela for uma mulher briguenta, se ela for uma mulher contenciosa, essa beleza ela não irá valer de nada, porque o marido irá perder o gosto por essa esposa. Por quê? Por causa das constantes brigas e contendas. E no nosso século presente hoje, nós podemos ver muitos casamentos terminando, chegando ao ponto do divórcio, e você olha para a situação deste casal, você vê muitas das vezes que o marido era um rapaz muito bonito, um rapaz muito bem formado, um rapaz que se andava muito bem vestido, também a esposa de igual modo, mas você se pergunta, o que então levou à separação deste casal? A convivência, ou seja, a falta de educação, a falta de respeito, a falta de amor para com o outro. Eram bonitos exteriormente, mas por dentro faltava alguma coisa. E é isso que Pedro está dizendo, que a beleza não é o suficiente para manter um casamento unido, para manter um casamento de pé, mas precisa também de uma mudança no interior. No interior devemos adquirir aquele certo comportamento de saber quando baixar a sua guarda, de saber pedir perdão, de saber perdoar, de saber amar, saber entender as diferenças. Essas coisas vão ajudar a manter um relacionamento, ainda mais se for o caso dessas irmãs, que eram crentes e o marido não crente. Então ele diz aqui, não seja sua beleza o exterior, não seja só apenas isso, mas no seu interior, seja uma mulher amável, seja uma mulher serena. Isso é agradável a Deus e isso também vai fazer bem para o seu marido não crente. E ele agora vai aplicar exemplos de pessoas do NT. Lembra que eu falei? Melhor dizendo, do AT, do Antigo Testamento. Quero lembrar aqui o que eu falei. Às vezes Pedro dá o conselho e apresenta Cristo. Quando é outro assunto, ele dá o exemplo, ele dá o conselho e apresenta exemplo de pessoas mesmo do Antigo Testamento que foram exemplares. Por exemplo, ele diz aqui no versículo 5: Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Ou seja, ele está dando conselho a esposas e vai pegar exemplos de esposas do Antigo Testamento para apresentar para essas irmãs para que elas sigam. E ele diz que as mulheres do Antigo Testamento também se ataviavam assim. De que forma? De forma submissa, de forma amável, de forma serena, uma mulher calma, uma mulher que sabia diferenciar as coisas. E ele então apresenta as mulheres que esperavam em Deus. E quando ele diz aqui mulheres que esperavam em Deus, era mulheres que confiavam em Deus. E ele diz aqui que essas mulheres eram submissas ao seu próprio marido. Ou seja, então, ele está dando exemplo de irmãs, de mulheres do Antigo Testamento que poderiam ser uma boa influência para elas, para que elas pudessem seguir, para assim ajudá-las a conquistar o seu marido não crente. E ele vai citar uma aqui pelo seu nome. No versículo 6 ele diz, como por exemplo, Sara fazia. No versículo 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Eu acho interessante aqui essa colocação de Pedro. Ele apresenta Sara como exemplo para essas irmãs, mas ele diz aqui que praticando bem e não temendo perturbação alguma. Poderia ocorrer que, mesmo que essas irmãs fossem esposas exemplares, elas poderiam ainda correr o risco de serem perseguidas pelo próprio marido na época por praticar o bem. Então, Pedro aqui ensina elas a fazer aquilo que é o certo, fazer aquilo que é bom, mesmo que o marido venha persegui-lo por causa disso,
que elas não temam e continuem com a sua postura, que isso mais à frente iria passar e o marido iria enxergar o bom comportamento, o bom exemplo na esposa, certo? Então tá aqui o versículo 6. Bom, quando chega aqui no versículo 7, o caso muda. Observe que até aqui ele veio dando conselho para irmãs que tinham seu marido não crente. E agora ele vai se dirigir a maridos cristãos. O que ele vai dizer para os maridos cristãos? Bom, quando o marido não é cristão, a gente até entende que ele não segue uma doutrina, que ele não tem um ensinamento. Então, é necessário uma outra forma de lidar com ele. Mas quando o casal é cristão, o marido também tem deveres. Quais são os deveres? Pedro diz aqui o seguinte, olha: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. O que é isso, viver a vida comum do lar? É viver a vida de marido e mulher. Como que o marido cristão tem que viver a sua vida de casado? Com discernimento. Vamos lá, dando continuação no versículo. Com consideração para com a mulher. E também com dignidade. Ou seja, quando o marido é descrente, a forma da esposa lidar com ele vai ser uma forma muito mais cuidadosa, porque ele não tem o conhecimento bíblico. Mas o marido que é cristão, ele tem o dever de viver a sua vida de casado com discernimento, com consideração e com dignidade. E isso para ambos, tanto da mulher para com o marido, quanto do marido para com a mulher. Por quê? Porque ambos os dois vão herdar a mesma salvação. E observe, se o casal cristão não tiver consideração pelo outro, não tiver dignidade um para com o outro, e não viver de forma digna um para com o outro, como aqui, sendo a mulher a parte mais frágil, sendo a mulher o vaso mais frágil, como em outras versões apresentam, se isso não acontecer dentro do relacionamento do cristão, as orações deles serão interrompidas. Então, observe aqui que Pedro vem do versículo 1 a 6, ensinando, aconselhando mulheres que tinham seu marido não crente, como ganhá-los através de um bom procedimento, e apresenta para elas exemplo de mulheres a serem seguidas, como Sara e como outras mulheres do Antigo Testamento que foram submissas ao seu marido. E ele diz para essas mulheres continuar sendo exemplo, mesmo que o seu marido reaja de forma contrária a este bom exemplo. Quando chega no versículo 7, ele se dirige a maridos cristãos e ensina que ambos os dois têm que ter consideração e dignidade um para com o outro, porque ambos vão herdar a mesma vida eterna, e também para que as suas orações não sejam interrompidas, certo? Então, esses são os conselhos de Pedro para uma mulher que tem o seu marido descrente e para o casal que são ambos cristãos. Pessoal, esta foi a nossa aula. Por favor, não esquece de curtir, porque com a sua curtida vai ajudar também na compartilhação no YouTube. E também não se esqueça, se você que não é inscrito e assistiu toda essa aula, de se inscrever aqui no nosso canal para nos ajudar também na divulgação destes ensinamentos. Um grande abraço do irmão Samuel Moreira e eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.